Seja bem-vindo ao Divã, rumo a Catarse, menos um trauma na sua vida. Toda vez que eu falo isso, a transcrição do YouTube é tão burra, que ela fica rumo a Catar, rumo 14, meu Deus do céu. Rumo a Catarse, que é um conceito aristotélico de purga, né? Expurgação. E o divã, que é o meio que o sofá onde a pessoa deita sob o escrutínio de um psicanalista, né? Que fica analisando. No começo tinha aquela livre associação que a pessoa ia falando e alguma coisa do inconsciente dela saía de modo que seria aquele ponto cego que a pessoa tem sobre a sua própria psique. É muito interessante que a gente analise atualmente como as coisas estão. A mentalidade geral das pessoas, né? Porque porque atualmente tá tudo muito polarizado, tá tudo muito relativizado, as pessoas agem reativamente. Tipo assim, imagina que você é uma pessoa de certa idade, sei lá, um jovem adulto. Você viveu certas coisas, você viveu coisas importantes para você. A única vida que realmente você tem acesso é a sua. E isso entra no cogito cartesiano, né? O eu penso, da qual eu tentei refutando a base dele, né? O eu como ser existente. Se não existe o eu, ele não é, ele não é o atrator que gravitaciona os pensamentos. Então não existe um eu para pensar. Isso foi no último vídeo que eu falei. Eu acho que é a última vez que eu vou falar do Descartes. Mas voltando ao assunto. As pessoas estão polarizadas e elas tendem a te desumanizar, né? Era isso que eu queria falar. Você é um jovem adulto, ou um adulto, ou velho, ou criança, e uma pessoa que não te conhece, que você dialoga na internet, ela quer te descredibilizar a sua imagem para que tudo que você fale a partir daí seja merda, seja inútil. Então ela quer te desumanizar, te tornar impessoal pra te ridicularizar. Tipo assim, aquela pessoa não tem história, aquela pessoa não tem importância. Sendo que isso é um método muito imbecil, porque você fechou seu córtex pré-frontal. Você tá agindo a partir de vieses psicológicos, bias, né, que o Miguel Nicoleles fala. Como é que é? Você tá agindo a partir da falácia ad hominem, né, onde você ataca o interlocutor para que o que ele fala não tenha validade, mas a, se o que a pessoa fala tem veracidade e tem importância, independe do mensageiro que está externalizando aquilo. Então a pessoa já está polarizada, já tá agindo reativamente. Ou seja, se você assume qualquer posto, você já é corajoso de que pode vir 1000 pessoas tentar te menosprezar pelo menor fato, o fato mais insignificante de todos. Se você acredita em Deus, vai vir um monte de ateu que acha que é dono da verdade. Ou se você é ateu, vai ter um monte de crente que acha que é dono da verdade pra tentar te humilhar. Tipo assim, as pessoas elas não estão nem abertas a tentar entender o mínimo, o básico, que é tipo assim, existem nuances, como é que é? Meandros de opiniões, um mosaico, um espectro muito amplo de várias opiniões e
um se encaixa com determinado espectro de opinião, nem sempre, se a pessoa tem um conjunto de elementos que seriam a opinião de uma pessoa de esquerda ou de direita, a pessoa necessariamente é de esquerda ou de direita. Você pode ser de direita e ter opiniões que convergem com a esquerda, e você pode ser de esquerda e ter algumas opiniões que convergem com a de direita. Você pode ser de centro-esquerda, centro-direita, sei lá. Ou seja, ou você pode gostar de coisas de humanas, e ser de exatas, ou você ser de humano. Calma aí. Gostar de coisas de humanas sendo de exata, e ser de exata gostar de coisas de humanas, ou humanas gostar de exata. Não... Ai, me perdi. Mas deu pra entender. Você é uma coisa gostando de outra, e você é outra coisa gostando dessa outra. Isso não mostra que você é uma pessoa contraditória. E se você for contraditório, é isso que te faz ser humano. Uma pena que dentro desse conjunto de contradições, a pessoa como sujeito não se percebe com uma meta-perspectiva, com uma meta-consciência de ela que tá tudo bem ter contradições, isso te faz ser humano, mas é isso, você tem que tentar melhorar o que está dentro das suas habilidades e das suas capacidades. É uma mentira, é uma falácia que todo mundo pode aprender qualquer coisa, que sei lá, sabe por quê? Porque existem pessoas que nascem com predisposições genéticas a aprender ou não determinado assunto, tipo música. O Mozart era muito bom, sendo quando ele era criança ele sabia muitas coisas que pessoas que estudaram a vida inteira não sabiam, e era um conhecimento praticamente espontâneo, né? E ainda assim ele morreu pobre, se eu não me engano, para mostrar que genialidade e estabilidade financeira não andam lado a lado, porque a pessoa que é genial às vezes pode ser genioso, ter um gênio forte e ter irritabilidade. Então depende também desse outro aspecto que é da inteligência emocional, para balizar como que a pessoa se comporta, e aí no meio social a inteligência dela ter mais validade, sei lá, mais amplificação. Eu tava vendo um podcast hoje de manhã, que era do Guilherme Romano no Cauê, sei lá, Cauê Podcast, não sei qual que é o nome do podcast do maluco. Aí tinha um cara falando assim, ó, tudo baboseira. Depois que você morre não existe nada. E a pessoa afirma isso, e na cabeça dela, ela não tem essa meta-perspectiva de sair de si e dissociar, fazer uma digressão. Ou seja, para conhecer a ilha é preciso sair da ilha. Ela não tá entendendo, ela não tá tendo o córtex cerebral afiado, sofisticado o suficiente para entender. Tipo assim, o que o cara tá falando, ele tá falando a partir de muito e muito estudo, uma vivência, uma experiência empírica, meditação, estudo de história, neurociência, da filosofia e religião oriental. Então ele tá falando a partir de todo esse espectro. Só que aí a pessoa desumaniza. E ele falou, eu acho que existe vida. Eu acho, tudo me leva a crer que existe vida depois da morte, a partir de tudo isso. Só que aí a pessoa desumaniza ele. Ele fala, eu acho, para ele não soar como um charlatão. Para ele não soar como um místico que as pessoas devem cultuar. Tipo assim,
Eu sei a verdade. Ele não falou isso. Ele se pôs num, numa humildade intelectual de falar eu acho. Porque se você olhar para todos os livros de filosofia, dificilmente, quase impossível você achar uma conclusão que não exista meios de você meios de você contrariar. Então, tem o cogito cartesiano, que é considerado um argumento irrefutável da filosofia. Aí, você existem vários meios de você refutar e mostrar que a credibilidade desse argumento, dessa ideia, não é tão válido quanto outras. Entende? Mas você está falando da ideia e não do Descartes em si. O que é uma coisa diferente. O pensamento é um subproduto desse emergente, desse aparato neurobiológico, e não só o neurobiológico, mas com uma consciência que está dentro e fora do corpo. Ela está entre esse vão de substâncias como o ar, como o metabolismo, como proteínas que entram e saem do corpo, o argônio, o dióxido de carbono que o seu corpo transforma o ar, o oxigênio em dióxido de carbono, né? Essas coisas químicas, ou seja, seu corpo é um meio onde entre substâncias, interagem quimicamente, elas tornam-se momentaneamente orgânicas, entre aspas, né? Tipo assim, você ingere vários alimentos. Os alimentos pode ser que eles não sejam necessariamente vivos. Eles não são, né? O pão que você come não é um ser vivo, mas o seu corpo envolve ele na massa de um monte de células que ele considera inútil e joga fora pelo sistema excretor. Você bebe um monte de coisa, o que o corpo achar inútil, ele joga pelo sistema urinário. O que está faltando para as pessoas é tentar ter um nível de consciência, uma perspectiva maior, tentar entender isso, sei lá. Ter uma humildade em pensar, porra, talvez eu esteja errado. Talvez eu não tenha a opinião concreta, multifacetada e coesa o suficiente para debater isso. Porque em muitos dos comentários do YouTube ou de qualquer rede social, você vai encontrar: ah, eu discordo. E você não fundamenta logicamente o porquê você discorda ou não discorda, ou você gosta. Não que necessariamente, não que seja necessário para todos os casos. Como eu gosto e eu tenho que fundamentar o porquê eu gosto. Isso aí é um critério estético, né? Agora, você discordar, você teria que demonstrar o porquê necessariamente você discorda. Por mais que os argumentos que você use seja falacioso, tudo bem. Mas fale o porquê você discorda e não fale só, ah, eu discordo. Terminando esse assunto, eu terminei o livro do Carl Sagan e revi faz umas 2 semanas o filme dele do Contato. E cara, é muito interessante. E também eu vi o problema dos 3 corpos da série. Eu tentei assistir um pouco de Duna e tô vendo de novo um desenho que eu vi que é Departamento de Conspirações. A gente vai um por vez, né? Primeiro o Cosmos. Eu comecei o Cosmos tem, eu acho que 2 meses e meio, quando eu tava trabalhando na faculdade. E eu comecei a ler lá. Ler lá. Cabeleleila, Leila. Não, tá, volta, para de TDAH. Que eu ia falar? Ah, tá, eu comecei a ler e, tipo, me pegou muito. Cosmos é muito perspicaz, é muito brilhante, porque o Carl Sagan é uma pessoa brilhante, né? Pera aí. Eu até pedi também, eu vi algumas reviews do livro
Tem da. Ah, de uma menina no YouTube. Uma menina não. Na verdade, é uma moça já. Não, uma senhora. Que é a Tatiana Feltrin. Que ela faz conteúdo de livro há muito tempo. Eu já consumi alguns vídeos dela. Não muito, muito. Tem um outro de um cara que eu tava vendo quase agora. Christian Assunção, que ele fez um de 19 minutos, ela de 14, e é muito interessante. Eu vi só alguns episódios da série, né, Cosmos. Eu terminei o livro. A capa é muito da hora, é uma nebulosa, né? E tem alguns. Tipo, uma parte interessante que eu lembro do início. Eu pedi também pro Gemini fazer uma review têxtil. Teste. Não, têxtil. Será que têxtil tá certo? Têxtil. Não, fi. Que isso significa? Abrange todos os materiais e produtos feitos com fibras. Ah, eu falei merda. Têxtil achando que era de texto. Não. De texto, tá? Caralho. Por que as palavras fogem? Será que eu tô soterrado de inflamação e açúcar? Aí o meu cérebro não deixa eu acessar determinados significados? Oxi, o bagulho voltou pra página. Pra página de. Ó. o- tem 13 específico. Irônico, né? Que ele fala mal de astrologia e tem 13. 13 signos dos zodíacos. Tinha uma pira que tinha mais um signo do zodíaco, né? Que era o primeiro. Como é que é? Primeiro ou terceiro? Como é que é? Mano, eu esqueço como fala por extenso. Primeiro. Caralho, mano, eu sou muito burro. Ah, lembrei. 13º, ô louco, mano. Pelo amor de Deus. Tá, ele fala as margens do oceano cósmico. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas eu lembro que basicamente ele fala que é, ele dá meio que a introdução que ele faz no cosmos, né? Que ele fala o cosmos é tudo que é, tudo que não, o cosmos é tudo que existiu, tudo que existe, tudo que existirá. Ele fala que vai falar sobre várias de modo interdisciplinar sobre antropologia, história, filosofia, cosmologia. Ele fala até de matemática e tal. Ele, ele fala das Voyages, da Viking, fala de Marte. Inclusive, o capítulo sobre Marte foi uma das que eu mais fiquei entediado. Mas tentei tirar uma reflexão interessante que foi tipo. Eu fiquei me indagando, né? Como que a gente faz para os radiotelescópios transferirem imagem de Marte para cá, tá ligado? Tem aquele lance de você converter sons em imagens, ou você converter sinalização, e é muito interessante isso que tem, sei lá, a fita cassete tinha todos os dados do filme dentro da fita, a internet é um bagulho invisível que meio que, sei lá, seu molder, como é que é? Modem conecta com a frequência da internet, a sua TV ou seu aparelho conecta com essa frequência e meio que tudo dentro dessa frequência é indestrutível, é imutável. Você vai baixar um filme e independente do efeito que você usa no seu aparelho, o filme vai se mostrar de modo com uma imutabilidade, ou seja, como foi gravado, como foi editado, tá assim para sempre. Como foi feito o upload vai ser assim. Então eu queria ter entendido esse negócio, como a gente consegue pegar coisas, canalizar coisas invisíveis e fazer uma projeção na tela e em outras coisas. Ele fala uma voz na fuga cósmica, harmonia de mundos,
Se eu não me engano, essa parte ele fala do Johannes Kepler, né? É muito interessante que o Kepler tem as leis do movimento planetário, o movimento elíptico. Céu e inferno, luz para um planeta vermelho, história de viajantes, a espinha dorsal da noite. Essa parte é interessante. Inclusive, ele faz uma análise que me soou muito do Carl Gustav Jung, que ele faz uma tese como se em nossos genes tivesse uma memória ancestral, algum bagulho assim, que ele fala. Viagens no espaço e no tempo, a vida das estrelas na beira da eternidade, inclusive é um título do melhor episódio de Star Trek na da primeira temporada, que eu só vi a primeira temporada, nem cheguei a terminar, inclusive, mas era legal ficar vendo. Foi numa época que o meu celular quebrou. Analisa como é interessante o que eu tô falando, porque aqui é como se fosse uma conversa. Quando você tá numa conversa, você tá falando boca a boca com a pessoa vai jogar uma outra associação e você vai jogar uma outra associação. Quando vai ver o início da conversa é diametralmente oposto, é muito diferente do final da conversa. Então eu vou falando o que vem na minha cabeça. E isso é coisa que a inteligência artificial faz com dificuldade. Ela quer fazer um encadeamento lógico e nem sempre para você achar novas conclusões, você tem que fazer um salto lógico e depois você meio que tenta fundamentar, exatamente como o Einstein fazia com os experimentos mentais. Cadê? A persistência da memória, Enciclopédia Galáctica, quem fala em nome da Terra, é o último. Ele fala também da Biblioteca de Alexandria, fala de Eratóstenes, como ele fala no Cosmos, na série. A série e o livro foi publicado concomitantemente, né? Ou seja, no mesmo tempo que ele foi publicando. Eu não lembro o ano, mas eu acho que foi em 1980 e pouco. Deixa eu ver. Em que ano Sagan escreveu Cosmos livro? 1980. Realmente redondo. O Star Trek, ele é bem mais antigo, mas eu não sei se foi uma referência específica. Série quando foi lançada? Em 1966. A Netflix fez um trabalho excepcional tipo assim, é de 1966. Se você olhar, é muito lindo a imagem. Não é uma coisa antiga. É coloridinho. Sei lá. Ai, tá bom. A persistência da memória. Enciclopédia Galáctica é muito interessante. Ele faz um exercício de imaginação, como se a gente pudesse se comunicar com outras coisas. E eu fiz uma relação com a Biblioteca de Babel. Imagina que, tipo, ele estava falando, se a gente pudesse comunicar com as outras civilizações. Inclusive, ele estava falando sobre o paradoxo de Fermi e a equação de Drake. E quando ele estava falando da equação de Drake, ele não citou nominalmente que era a equação de Drake, ele citou depois de outra página. Eu falando, caramba, isso aqui é a equação de Drake, não é possível. E o paradoxo de Fermi, que é o grande filtro, quando uma civilização acaba. Aí ele estava falando como se a gente pudesse se comunicar com outras civilizações e a gente criar É como se a gente conseguisse criar um acervo coletivo. Eu não sei se ele falou. Eu não lembro se ele falou exatamente isso. Eu não fiz anotação nenhuma enquanto eu li o livro. Eu só li.
Eu li devagar ainda. E eu tô falando tudo que me vem à memória. Tá. Eu fiquei lembrando do conceito de Biblioteca de Babel do Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Que ele fala que tem uma biblioteca que tem todos os conhecimentos do mundo. Aí eu extrapolei isso para dizer que imagina se existisse uma miniatura, que a coisa mais interessante da Biblioteca de Babel seria uma miniatura da Biblioteca de Babel, sei lá, em algum livro. Tem, parece que tem vários livros, né? Tipo, com vários caracteres, e é muito difícil você encontrar o livro original ou o livro que não ocorre nenhum erro ortográfico. Porque, tipo, existem infinitas versões do mesmo livro, basicamente por causa do processo de recursividade, né? Na beira da eternidade, vida das estrelas. É nesse livro que ele fala que a gente é poeira de estrela, que a gente é cinza de poeira estelar, que o cálcio dos nossos ossos tava nas estrelas, foi forjado, o hidrogênio, ocorre a fusão nuclear para é fusão, né, que ocorre quando o hidrogênio se transforma em hélio. É isso. Quando transforma, é a fusão nuclear que faz o calor. E isso é muito importante para a vida na Terra. Ele fala do DNA. E é muito interessante como ele une várias. Inclusive, eu gostei. Eu fiz uma definição que é como se o meu livro sobre o amor fosse um primo feio e distante do Cosmos e do livro Incógnito, A Vidas Secretas do David Eagleman, que é um neurocientista, porque eles unem vários conhecimentos diferentes. A persistência da memória, quem fala em nome da Terra. E foi o último capítulo que eu li, e é muito interessante que ele fala a relação que o mais alto nível de sofisticação da civilização, ele não fala com essas palavras, é o que deduzi, porque ele fala que os instrumentos que são usados na guerra são os instrumentos que são utilizados na guerra, são os mesmos que a gente utiliza para exploração espacial. Ou seja, uma parte que a gente usa para tentar nos autodestruir é o mesmo que a gente usa para tentar conhecer o espaço, a gente mesmo, fazer uma tecnologia que seja benéfica para a humanidade. É uma linha tênue entre a sofisticação da civilização e a selvageria. Como é que é? Ah, esqueci o nome. Sei lá, um ato agressor que a gente faz contra a gente mesmo. É como se a gente usasse a mesma tecnologia que aumentasse a longevidade e a qualidade da vida fosse a mesma que fosse utilizada para exterminar com a própria vida. É tipo como uma contradição, uma antinomia, um paradoxo. Inclusive ele usa o termo adolescência tecnológica da Enciclopédia Galáctica, né? O Contato, que foi um livro que ele escreveu com a esposa dele, né? Anne Durion, não lembro. Anne Durion, acho que é isso. Que é um livro sobre extraterrestre, que ele usa o conhecimento que ele tem, que ele fala que o primeiro registro que os alienígenas vão ver são o discurso do Hitler,
que inclusive teve um cara que traduziu recentemente o discurso dele pro português. Que fez a legenda lá, né? Como é que é? Aí, o primeiro. Porque foi o primeiro feito. A primeira imagem feita pra TV, né? E lançada pro espaço. Porque qualquer coisa que a gente faz aqui, em transmissão, é lançada para o espaço na velocidade da luz. Então a primeira coisa que sairia de nós e entraria em contato com outra inteligência que tem as mesmas tecnologias que a gente seria o discurso do Hitler. E depois as outras coisas mais antigas. Aí, no filme, os alienígenas mandam de volta. E, e tipo assim, é um emissor e receptor muito longínquo, né? É muito longe, é distante. Imagina que você vai clicar na tela do seu celular e ele dá um delay de 1 ano para conseguir o ato de você tocar o ato de o aparato do celular conseguir. Meu Deus, eu não tô conseguindo mais falar. Conseguir atualizar o sistema para mostrar que aquele ato realmente aconteceu, demora 1 ano. Imagina como é, tipo, a gente não entende esse nível, tipo, 8 anos pro sol, pra luz do sol vir até aqui é 8 minutos e ele tá a 150 milhões de quilômetros, é isso? Qual que é a distância? Deixa eu ver. Qual a distância do Sol para a Terra? É 149,6 milhões de quilômetros. Caramba! Eu tô bom no bagulho, João. Ai, ai. Ele fala de Johannes Kepler, do Newton, do Galileu, do Leonardo da Vinci, do Einstein. Inclusive foi muito legal quando ele falou do Einstein, porque ele usa exemplos que agora que depois que você fica vendo vários vídeos no YouTube é banal, mas na época era tipo muito foda alguém que tá espalhando de maneira mais didática ainda, e o Einstein fazia o que ele fazia de maneira didática. Tentava trazer para as pessoas. O que o Carl Sagan fala é que ele tentava rastrear o processo de aprendizagem dele no início, quando ele não sabia de nada, depois, quando ele aprendeu, e como ele decodificava isso para tentar ensinar para as pessoas o mesmo método que ele conseguiu fazer, de passar para o início para o final, quando ele tinha compreensão definitiva. Voltando, o contato não é contato com os alienígenas, é o contato com o ser humano, de humano para humano. Se a gente conseguir sobreviver à adolescência tecnológica e ao paradoxo de Fermi. Mas existe a Ellie, que é a protagonista, existe um teólogo, e eles se relacionam. E o Carl Sagan demonstra com muita humildade que no final os religiosos estavam pedindo provas, meio que provas científicas para ele do que ela tinha experienciado com a engenharia tecnológica alienígena que os seres humanos construiu a partir de um de um código que teria que ser decifrado usando 3 dimensões que o cara conseguiu desvendar. Um cara que era ricaço lá e ninguém sabia. E no final ela estava pedindo compreensão para eles de que aconteceu de fato algo que ela não pode provar, exatamente como as pessoas que acreditam em Deus não podem provar, exatamente os crentes querendo provas formais de coisas que eles podiam crer. Eles não usaram a arma que eles têm e o cientista não podia estabelecer um vínculo entre o que aconteceu com a experiência direta
com o racional, com, sei lá, não daria para demonstrar e provar o que ela experienciou, exatamente como o teólogo fala com ela. Você ama o seu pai? Ela diz que ama, e ele fala, então prova. Como que você prova exatamente isso? Como que você prova algo que teoricamente não é materializável? Porque se o seu pai morreu e você ama ele, não tem como você demonstrar afeto. Então não tem como você trazer é, psicossomatizar da sua psique para o seu corpo aquilo. E é um filme que é de ficção científica, mas ele é muito, sei lá, ele é muito preciso nas coisas que ele fala. Voltando ao início do assunto, só que de uma maneira mais, sei lá, rude. As pessoas estão ficando idiotas, né? Agora eu tô sendo hipócrita e desumanizando as pessoas. Mas de um modo geral, a gente pode fazer uma dedução indutiva. Não, é interessante. A gente pode fazer um processo de indução e generalizar que esses particulares, como a humanidade está se comportando, é um modo imbecil. Porque as pessoas, elas têm padrões psicológicos que são o meio subjacente do vício. Então elas são viciadas em um determinado padrão de comportamento psicológico, né? Então falar de determinadas coisas, aí vem uma pessoa e fala reativamente o que ela sente, como um animal fala, como um animal age instintivamente, ela não raciocina, não elabora, não faz uma elucubração sobre o que é, ela não dá nem definições. Ultimamente o ser humano está se contentando em nem precisar dar definições sobre as coisas. Então, tipo, se liga na polarização. Aconteceu aquele caso com Charles Kirk, né? Que ele tomou um tiro enquanto ele fazia uma palestra e tinha a esposa e o filho dele do lado do cara. Escuta, não sei se ele merecia, se ele não merecia, mas existem vários espectros de opiniões sobre isso. Tem gente que comemorou, achou engraçado, fez piada com a morte do cara. Tá bom, eu não vou julgar, porque se eu julgar eu vou estar no mesmo barco que os caras, então foda-se. E também eu não sou um grande apreciador da vida humana, por mim seria todo mundo extinto, porque cada vez mais as pessoas demonstram que merece que a extinção da humanidade ocorra e que o paradoxo de Fermi, o grande filtro, mate todo mundo, porque as pessoas são assim, são inúteis. Se a gente conserva a raça que gerou o nazismo, fascismo, comunismo, tudo que extingue o próprio humano, a gente seria contraditório. Eu tô querendo conservar algo que quer se destruir? Por quê? Qual é o sentido disso? Pra mim, já começa e cai um meteoro e extingue todo mundo. Não precisa mais existir. Não precisa existir mais um sistema que escraviza, um sistema da escravatura que você precisa fazer 50 documentos específicos para provar que você é você, para você poder trabalhar, para você ganhar uma merreca do caralho e trabalhar um mês todo, 9 horas por dia. Então os caras tiram o seu sangue, os caras faz você morrer mais rápido, faz você o nível de cortisol, faz você não ter um bem-estar. Tudo isso para você ganhar uma merreca no final do mês, você não conseguir sair da pobreza, você continuar na mesmice. E eu vou defender a existência desse sistema, dessas. A mente é uma prisão.
e só Jesus e Buda conseguiram sair dessa Matrix. Dado esse adendo, eu não sei se o Charles Kirk merecia morrer, talvez não. E o pessoal fala, ele era anti-vacina, ele falava de, sei lá, cloroquina, ele era parça do Trump, não sei, eu eu nem pesquisei a fundo, eu não me importo com política. Mas, tipo assim, tinha a mulher e o filho do cara. E o atirador quis dar uma de Kennedy, tá ligado? Quis fazer igual mesmo o atirador do Kennedy. Não tem porquê. Tipo, sei lá, se o cara. A ideia dele vai destruir, vai matar milhões de gente. Ah, tá. Então, pra você destruir a ideia dele, você matou um ser humano. Tipo, no problema dos três corpos, tem um personagem que ele sofreu dois atentados, um personagem negro, e o cara deu um tiro no peito dele, por causa que os alienígenas pediu e criou uma religião em torno dos alienígenas. E tipo, não faz sentido. Até o cara fala: Você me atirou, você não me conhece. Você me atirou por causa que pessoas que você não conhece pediu. E ocorre parecido no filme Contato, onde o pessoal fica com medo dos alienígenas serem nazistas porque eles mandam de volta o discurso do Hitler para mostrar que eles receberam um sinal. E, sei lá, provavelmente os alienígenas nem entenderam exatamente o contexto que era o nazismo e não tinham o impacto semiótico que era pra gente. Mas eles mandaram de volta e tinha cara que criou a religião, falava que Jesus era um ET e você entende? Aí vai criando uma pá de mistificação. Só que eu não tô adepto ao ateísmo e nem ao cristianismo. Tipo, foda-se. As pessoas elas acreditam em uma parte de baboseira, e tudo bem. Só que às vezes nem é baboseira, porque a prova, fazer um encadeamento lógico já exige fé. Exige que você tenha fé no princípio de ter sido excluído, não contradição, identidade. E já exige que você faça um salto em falar que um axioma ele não precisa de prova, ele é autoevidente. Mas se você for verificar um axioma, se amplifica, ele precisa de outro axioma, aí se amplifica. O axioma precisa de outro axioma. Isso em regresso ad infinitum. Dá para você perguntar: por que o céu é azul? Aí por que as moléculas fazem a dispersão Rayleigh? Aí por que fazer a dispersão Rayleigh? Porque existe uma estrela que faz a fusão nuclear e transforma hidrogênio em hélio. Aí por que a estrela faz isso? E dá pra você ficar infinitamente em fazer pergunta. E essa é a coisa. Ninguém responde o porquê. A consciência é a coisa mais íntima e que sempre tá do nosso lado, mas a gente não consegue provar e a gente não consegue ver ela em si. A gente só consegue ver modos que ela se manifesta no comportamento das pessoas. Isso não resolve o problema das outras mentes. Uma coisa interessante no Carl Sagan é que ele jogou uma ideia que eu também tinha, que eu tive com uns 15 anos, que ele falou que, tipo assim, tem uma parte do livro que ele fala, tá, se não fosse a civilização ocidental a desenvolver a ciência, ou determinado país desenvolver a ciência, outro seria, tá ligado? Teve os jônicos, lá do Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes, que desenvolveram as teorias, os pré-socráticos, sobre a cosmologia, tentando se desvincular da mitologia e da poesia, por mais que no começo eles ainda não tinham textos poéticos mitológicos. Mas eles estavam tentando verificar empiricamente o que acontecia e qual era a origem das coisas, que é algo mais abstrato que um homem de ciência tentaria, né? E todo esse corpo foi usado para o estopim, que foi o Newton, o Einstein e tal.
Então, não dá para você dizer exatamente que começou em determinada sociedade. Se o tempo ocorresse de uma outra forma, esse mesmo fenômeno ia ecoar em uma outra sociedade. A, a minha ideia quando eu tinha 15 anos, se o Thomas Edison não inventasse a lâmpada, outro inventaria. O que que eu sou? Se eu sou todo esse amontoado de átomos, era o que eu pensava. E se eu conseguir transferir todos esse amontoado de átomo para outro corpo, ainda seria eu? Era mais ou menos essas perguntas que eu fazia. Então eu não partilho da visão materialista do Sagan e não partilho também da tentativa dele de conservar a espécie. Para mim isso é só uma ilusão que as pessoas criaram, que a biologia criou. Eu tendo uma visão materialista para falar que ele é um materialista desgraçado e contrapor a ética dele. De onde que se deriva a sua ética se tudo é materialista? Onde que há um valor universal? De onde que é o molde que todos os seres humanos saíram? Por que que eles saíram de uma forma parecida? Por que que os outros animais têm um molde também? E tudo que é material converge para uma determinada forma. Qual que é a sua tese, tá ligado? Porque de onde que se deriva um axioma ético, tá ligado? Essa foi a pergunta que ele fez no Contato também. Tipo, não faz sentido você ser materialista a partir disso. Você não. Eu não tenho a. Eu não sou materialista igual ele. Eu acho que a gente não pode reduzir a consciência, a mente e a fé, a razão a coisas puramente materiais. E eu não partilho dele da tentativa de aumentar a longevidade da humanidade. Pra mim tem que ser extinto todo mundo. Bom, eu acho que eu não tenho que falar, não tenho mais o que falar.